E aí, pessoal, ó, questão que ela não é difícil de você entender mais ou menos o que está acontecendo, mas às vezes as imagens não ajudam na prova. Então eu queria mostrar para vocês aqui essa imagem. É um homem de 27 anos, afrodescendente, que procura atendimento médico com edema de membros inferiores com quadro de síndrome nefrótica, né? No fundo é isso, com hipertensão e com história de Covid, tá? Tem proteinúria 4 cruzes, tem creatina sérica elevada, ou seja, uma alteração importante da função renal, com dislipidemia, tá? E hipoalbuminemia. E a investigação da autoimunidade foi negativa. E aí, após internação em compensação clínica, foi biopsiado e aí chegou essa imagem para a gente saber qual o diagnóstico mais provável baseado no achado clínico e na biópsia renal. Veja, aqui a gente tem dois glomérulos. Quando vocês olham assim, naturalmente vocês já veem os dois glomérulos. E os dois glomérulos, eles são distintos, são diferentes. Na coloração da prata, né, tá preto, é prata. E aí a gente vê o quê? A gente vê que existe um glomérulo que aparentemente está normal. A gente não vê aqui hipercelularidade, a gente não vê aqui enrugamento da membrana basal, a gente não vê aqui nenhuma célula nova no espaço de Bowman, né? A gente tem todos os capilares abertos, né? Não tem nenhuma proliferação celular. Quando a gente vê essa outra imagem do lado esquerdo de vocês aqui, a gente vai perceber que existe uma espuma como se fosse ao redor da alça capilar, que ela está totalmente colabada, contraída, ela está totalmente enrugada, colapsada, que é a glomerulopatia colapsante, que está envolvida com o Covid, a gente sabe disso, e que também tem um quadro nefrótico mais rapidamente progressivo, que a gente não vê habitualmente um quadro nefrótico ser rapidamente progressivo, mas na colapsante sim, porque o que está causando a síndrome nefrótica não é um quadro inflamatório muito importante, mas é um quadro que colaba a alça e a perda da função renal é mais rápida. Então, sempre ficava na dúvida, e a gente vê muito, né, colapsante aqui no Brasil. Quando eu trabalhava na enfermaria de nefro, a gente dizia sempre isso, dizia assim, ó, o paciente está nefrótico, piorando rapidamente a função renal, e não está anasarcado. O paciente nefrótico, muitas vezes, desses pacientes aqui, nem edema de membros inferiores tem. E aí a gente tem um quadro colapsante. Veja, proliferativa focal, a gente não tem proliferação celular, tá? Glomerulopatia colapsante, perfeito, essa aqui é a opção. Membranosa, a gente não tem espessamento, pode até perceber que tem um pouco de espessamento talvez na membrana basal glomerular, mas a gente não consegue ver além disso. E não tem espícula, né? Não dá para ver uma imagem clara disso. E difusa endocapilar, não, a gente não tem proliferação de célula intracapilar, a gente tem extracapilar, né? Formando a pseudocrescente ou formando o colapso, né? Os podócitos que são desdiferenciados, involuídos e começam a multiplicar e aumentar de tamanho. Isso eu falo recorrentemente aqui para vocês nas questões, tá? Ó, vou mostrar algumas imagens aqui que eu acho que é importante para vocês tentarem fixar esse conceito e entenderem quando vocês virem uma imagem, vocês tentarem perceber que isso aqui é uma pseudocrescente ou uma proliferação extracapilar de células próprias do podócito, tá bom? Então bora lá. Ó, dá para vocês verem aqui a setinha mostrando uma proliferação grande de células, todos podócitos. A gente não vê nenhuma região com ruptura de alça capilar. Tá vendo? A alça capilar ela é essa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? A gente não vê. Aqui tá no PAS, né? A gente não vê aqui. Tá? A gente vê muitas e muitas células podocitárias. Muitas e muitas células podocitárias aqui, os núcleos dela, ó, multiplicando-se. Ela não tem esse número todo. Então a célula multiplica-se e aumenta de tamanho e ela acaba com esse peso todo colabando. Essa alça aqui está colabada. Ó. Essa alça daqui está colabada. Então a gente não consegue ter filtração. Tem uma célula quase espremida aqui dentro, no meio, mas a gente não vê nessa região um fluxo de células normais. Tá? Ó, como é que fica? Todo conrugado. É como se o podócito que tivesse aqui em cima, ó, o podócito que tivesse aqui em cima, ele consegue cair, consegue cair não, consegue como se fosse espremer, abaular a alça capilar, ela fica toda enrugada. Tá vendo que tem todo o enrugamento aqui, ó? Ó o enrugamento da alça. Vou desenhar para vocês aqui o enrugamento, ó. Tá vendo? O enrugamento da alça, esse enrugamento é causado pelo peso
da alça colabada, colapsada, vamos falar assim, que é o nome da doença. Tá bom? Então a gente tem áreas de colapso com incapacidade de perfusão glomerular, e aí a gente tem disfunção renal importante. Olha aqui como é que fica, tá vendo? Ó? Múltiplas células podostárias, chama às vezes de coroa de podócitos, às vezes é chamado, tá certo? Isso é importante vocês saberem. E quando a gente vê a biópsia renal, como a gente está vendo aqui nessa tela, nessa imagem, parece crescente, não parece? Parece crescente. E aí a gente vê que às vezes é bem difícil, viu? Eu vou ser bem sincero para vocês, às vezes é bem difícil. O caso clínico vai ajudar muito, porque vai ser um quadro mais nefrótico do que nefrítico. Vai ser um quadro de disfunção renal na síndrome nefrótica, e a história clínica vai ter sempre uma infecção viral ou uso de algum medicamento que vai sugerir a colapsante. Às vezes fala que é afrodescendente, porque aí a gente sabe que tem a variante de risco da apolipoproteína 1, que aumenta a chance de ter uma disfunção podocitária. Então, você sempre pensa nisso. O mais importante da sessão de patologia nossa aqui, das questões, é vocês olharem, memória fotográfica, virem o que é que acontece, olharem para chegar na hora da prova, mesmo com a imagem não tão boa quanto aquela que eu mostrei da prova real, aquela prova real, vocês conseguirem saber. Tá bom? Ficou claro? Até a próxima questão.